Isso aí, pessoal, voltamos, hein? Voltamos para o nosso terceiro bloco, o bloco da reflexão da Palavra de Deus. E você sabe, se tiver no Facebook, na página Karen, a Mesa com o Pai, você acompanha a nossa transmissão, a nossa live aí, ok? Da reflexão de hoje. Bom, reflexão de hoje, olha lá o tema, hein? O que Deus quer ou como Deus quer? Ai, ai, ai. Deus faz cada coisa comigo que eu vou falar para você, viu? Vai me ensinando uns negocinhos, ainda bem que ele ensina de pouquinho, de dose homeopática, porque senão ia ser cada bordoada que eu nem sei como é que sai depois da leitura bíblica. Ainda bem que cada dia ele fala um negocinho bem devagar, bem de manso, sabe? Para falar assim, vai com calma, filha, eu espero você amadurecer, eu espero você entender, vamos devagar, né? Glória a Deus que ele é paciente, bondoso e soberano sobre todas as coisas. Ah lá, ó. A menina que não perde uma reflexão já tá aqui já, Camilinha, beijo, hein, Camila? A Camila não perde uma gracinha. Bom, então, nosso texto base aí de hoje é Êxodo 40, versículo 16. Êxodo 40, versículo 16, diz assim: E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Conforme é com a forma, com o modelo, de acordo, né? Então, Moisés fez tudo conforme. Então, vamos entender isso aí. Eu fiquei me perguntando, será que eu sou uma pessoa obediente? E você? Você é uma pessoa obediente? Você diria que você é alguém que faz o que Deus quer? E se você acha que sim, que você faz o que Deus quer, a outra pergunta é, será que isso basta? Será que fazer o que Ele quer basta? Né? Nós temos visto aí hoje, gente, só você dar uma voltinha, sair na rua ou então, né, sem hipocrisia nenhuma, vamos olhar para dentro da nossa casa, as crianças hoje estão cada vez mais desobedientes. Não é? As crianças não têm, assim, uma disposição em obedecer. Às vezes eles até fazem o que a gente quer, mas não fazem como a gente quer, né? É aquela coisa assim, filho, ó, vem cá, vou te ensinar. Para estender a camiseta, você vê se a costura tá retinha, assim, 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 pá, põe no varal desse jeito aqui. Beleza, você ensinou como que é para fazer. Aí você fala assim, estende a roupa pra mim. Ah, quando você vê, tem uma camiseta pendurada pela manga, outra pela barra, outra pela gola. Enfim, ele fez o que você queria, mas não fez como você queria. E aí, a minha outra pergunta é, essas crianças têm aprendido isso com quem? Quem que tá ensinando isso pra elas? Ou quem que tá deixando de ensinar o jeito certo? Então, alguma falha nessa questão da obediência a gente deve ter, todos nós. A gente deve ser falho nessa questão da obediência, né? E eu fiquei pensando um texto bíblico que me chamou muito a atenção, que foi esse de Êxodo 40, que Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então não está escrito que Moisés fez tudo o que. Então ele não fez o que Deus queria. Ele fez conforme o que Deus queria, quer dizer, do modo, com o modelo que Deus queria. E essa palavrinha conforme me chamou a atenção. Falei, olha, então tem dois tipos de obediência. A obediência que faz o que você quer, né? O que Deus quer. E a obediência que faz do modo como Ele quer. E é tão engraçado porque eu já falei para vocês, né? Eu tenho uma programação de leitura bíblica, então eu leio a Bíblia ali de pouquinho em pouquinho todo dia. E às vezes, por exemplo, eu já li essa frase aqui outras vezes. Em outros anos que eu acompanho o plano de leitura, eu já li isso aqui. Mas nunca me chamou a atenção desse jeito essa palavra conforme. Moisés fez conforme
tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Tá lá, Êxodo 40:16, quer dizer, um versículo que encerra um subtítulo. Às vezes você passa batido na leitura, nisso aí. Mas o Senhor resolveu me chamar a atenção dessa questão de obedecer. Tem dois tipos, o que Deus quer e como Deus quer. Muito bem. Então eu vou mostrar uma coletânea de texto bíblico para você. Você é daquelas pessoas que anota, que marca? Já pegou o caderno, caneta aí e tá com a Bíblia na mão? Então anota que hoje tem coletânea de texto, hein? Vamos lá. Bom, Gênesis 6:22. Gênesis 6:22 é um contexto em que Noé está preparando a arca. Deus dá a Noé o comando de construir a arca e avisa que vai destruir tudo que existe, toda a criação, através do dilúvio. E aí, você pega lá o texto de Gênesis 6:22 e encontra assim: assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe mandou, assim o fez. Muito bem. Construiu uma arca num lugar deserto, que nem chove direito, dizendo que vai ter dilúvio. E obedeceu? Obedeceu. Fez uma jangadinha? Fez um barquinho? Não. Fez a arca. Da medida que Deus mandou, com a madeira que Ele mandou, da altura, da largura, com tudo que Ele mandou, do jeitinho do modelo que Ele deu. Noé foi lá e fez a arca. Demorou? Demorou. Tiraram o sarro da cara dele? Vocês estão sabendo que tem o doido do barquinho lá? Mora ali na rua de baixo? Tá falando que vai acabar o mundo em chuva? Nem chove por aqui direito. E ele obedeceu. O que Deus queria? Não. Ele obedeceu como Deus queria. E aí, no capítulo 7, é só você virar a folha aí, no capítulo 7, no versículo 5 de Gênesis mesmo, né? Nós estamos em Gênesis, nesse contexto da Arca de Noé, fala assim, capítulo 7, versículo 5. E fez Noé conforme tudo o Senhor lhe ordenara. A Bíblia reafirma que ele fez conforme, com a forma, com o modelo, com o propósito e com o plano de Deus. Muito bem, aí fala que eles entram todos dentro da arca, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Entra lá o casal de cada animal que Deus havia separado e enviado a Moisés. Né? Não saiu caçando bicho nenhum, os bichos vieram até ele. E aí veio o dilúvio. Veio o dilúvio e tudo que havia sobre a terra, no seco, foi destruído. A Bíblia é clara com isso. Tudo que estava no seco foi destruído. E o versículo 16 do capítulo 7 fala assim: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Veja que aqui, obedecer como Deus queria trouxe livramento. Tudo que estava para fora pereceu. O que estava ali dentro da arca, feita conforme, no modelo que Deus mandou, quem estava lá dentro teve livramento, livrou da morte. Mas o que estava do lado de fora pereceu. Aí vamos um pouquinho para frente, nós vamos continuar em Gênesis. Gênesis, capítulo 12, aí é o momento em que Deus chama Abraão. A gente já tem aqui um outro contexto. Gênesis capítulo 12, começando do verso 1 ao verso 4, está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. O que Abrão fez? Obedeceu. Como o Senhor lhe tinha dito. Não foi de qualquer jeito. Foi como o Senhor orientou. Do jeito que Deus falou. Então, nesse caso aqui de Abrão, a obediência trouxe bênçãos. Eu gostei que eu vi aqui que a tia Lisete entrou na live, porque o dia que eu falei de obediência esses tempos atrás, ela mandou uma mensagem falando assim, gostaria de saber mais sobre obediência. Então, tia, tá aí de casa nova, curtindo o sol em Natal, Rio Grande do Norte, vida nova. Tô trazendo aqui a reflexão sobre obediência, viu? Para você um pouquinho mais de obediência. Beijo. E agora que a gente tem uma tia querida morando lá em Natal, dá para pensar num passeio, né? Um beijão, viu, tia? Manda beijo pra Esté, pra Liz, pro Pedro, todo mundo. Bom, voltando então. Aqui em Gênesis 12, o que aconteceu? Porque Abrão obedeceu como o Senhor tinha lhe dito, ele recebeu bênçãos. Então a gente já viu que obedecer como Deus quer, e não o que Deus quer, mas como Deus quer, traz livramento e traz bênção. Vamos lá, tem mais segredo aí. Gênesis 22, então nós vamos mandar uns capítulos para frente aqui, permanece em Gênesis. Eu tentei compilar, viu gente, aqui no comecinho da Bíblia para vocês não ficar muito vai e vem, busquei os exemplos aqui do começo. Gênesis 22 é um contexto muito forte, porque Deus pede para Abraão entregar Isaac. Isaac, o seu filho querido com Sara, o seu herdeiro. Deus chega e fala para Abrão, você vai me entregar um menino no sacrifício. E esse homem, sem pestanejar, ele se levanta de manhã no dia seguinte, prepara tudo que tem e vai para o monte onde Deus mandou ir para entregar o seu filho em sacrifício. Difícil demais, né? Um pai e uma mãe sabem que é isso. Ainda mais ele ali com o seu filho único de sua esposa e tudo. E aí, chega no versículo 15. No versículo 15 de Gênesis 22 fala assim, ó. O anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação, obedeceste e não me negaste o teu filho, o teu único, deveras te abençoarei e grandissimamente abençoarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. O que é que a obediência trouxe aqui? Frutos. Multiplicarei a tua semente. Será bendita a sua semente sobre a terra. Então a obediência aqui trouxe frutos. Vamos um pouquinho aqui para frente. Gênesis 26. Olha, gente, veja que em todos esses exemplos, a pessoa não está fazendo o que Deus quer. Ela está fazendo como Deus quer. Da maneira exata que Deus falou para fazer. Ela está seguindo o plano, seguindo o modelo. E está sendo abençoado através da obediência. Gênesis 26. Isaac, esse filho de Abraão, não foi sacrificado. Deus proveu um cordeiro no lugar do sacrifício. E esse moço aqui, adulto já, Isaac, chega no momento em que havia fome sobre a terra. O contexto de Gênesis 26 é esse: havia fome sobre a terra. Muita fome. A primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Muito além da primeira, né? Quer dizer, era pior. Por isso, Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, na cidade de Gerar.
E ali apareceu a ele o anjo do Senhor e disse: não desças ao Egito. Não vai para o Egito. Habita na terra em que eu te disser. Peregrina nessa terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Darei à sua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, porque o pai dele obedeceu, porque ele foi ensinado que é obediência, ele ouviu a voz do Senhor. E aí, no versículo 12 aqui, de Gênesis 26, fala assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Você plantar na seca, em tempos de fome, e colher 100 medidas é um milagre. Um milagre feito pela obediência. Ele não foi para o Egito, ele ficou onde Deus mandou. E ali onde Deus mandou, ele foi abençoado. Então, essa obediência trouxe multiplicação. Ele colheu 100 medidas, 100 vezes aquilo que era possível. Então, obediência traz multiplicação, traz livramento, como a gente viu em Gênesis 6 e 7, traz bênçãos, como a gente viu em Gênesis 12, traz frutos, como a gente viu em Gênesis 22, traz multiplicação aqui em Gênesis 26. Aí, o próximo livro depois de Gênesis é Êxodo. Vamos dar um pulinho ali em Êxodo capítulo 15, é facinho, você só segue para frente aí, Êxodo capítulo 15, no versículo 26. Aqui é o seguinte, o contexto bíblico de Êxodo 15, o que nós temos aqui? O povo estava escravo no Egito, saiu de lá, foi liberto pelas mãos de Moisés, por Deus, né? Mas na condução de Moisés, passou as 10 pragas, atravessou o Mar Vermelho, e aí Deus, o povo está todo se alegrando, celebrando, né? Por esse livramento todo. Aí Deus dá um segredinho para eles. E fala assim, versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo. Disse Deus: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, obediência traz cura. Obediência traz cura. Quando eu obedeço o Senhor, o Jeová Rafá, o Senhor que me sara, vem agir na minha vida. E aí, um pouco para frente, vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, você vai passar Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. No capítulo 11, no verso 8, está escrito assim, Deuteronômio 11, 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais. Tem traduções que fala assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, e sereis fortalecidos para conquistar a terra que vos fiz passar hoje. Então, quando eu guardo os mandamentos, obedeço, eu sou fortalecido. Obediência traz força. Então, obediência traz livramento, obediência traz bênçãos, frutos, multiplicação, cura, força. Obediência traz mais coisas, gente, mas nós nem temos tempo de falar tudo. Então, eu vou falar para você
Tem um clássico da obediência na Bíblia, que é o Deuteronômio 28. O Deuteronômio 28 é o clássico da bênção. Você pode até anotar aí, se você gosta de fazer as anotações. Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14, é uma lista de bênçãos por causa da obediência. Só que do 15 para frente, é uma lista de maldições por causa da desobediência. Então, a gente tem aqui um panorama de várias áreas da vida em Deuteronômio 28. Sobre o trabalho, sobre a família, sobre o relacionamento com as outras pessoas, sabe? Sobre as nossas posses. Sobre tudo está incluído aqui nesse Deuteronômio 28. Eu até já olhei a hora aqui, então eu vou ler para vocês. Deuteronômio 28, começando no verso 1. Acontecerá que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima, nunca embaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servires. Então aqui, o clássico das bênçãos de obediência, Deuteronômio 28, tem obediência sobre todas as áreas da vida e tem bênçãos sobre todas as áreas da vida. Então, a hora que você tiver um tempinho, medita nessa palavra, leia com calma, sinta o gostinho de cada palavra que tem aqui. Porque se você não sabe, ler Bíblia tem gostinho. Tem, a palavra é doce como o mel. Então, a gente precisa, eu que gosto de doce, sou uma formigona, gosto de Bíblia porque é doce como mel. Então, que você possa saborear aí cada palavra de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E para receber essas bênçãos, então, tem um pré-requisito, né? Você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque se obedecer como Deus quer é diferente de obedecer o que Ele quer, eu preciso conhecer o plano, eu preciso conhecer o modelo, eu preciso saber de que modo eu vou fazer isso. Então, gente, a única condição é leitura bíblica. Sem ler a Bíblia, é impossível conhecer a vontade de Deus. Sem ler a Bíblia, você não vai saber o que Deus tem da parte dele para você. Então, essa é a primeira condição. Então, por aí já começa a nossa reflexão. Eu sou obediente? Bom, para obedecer eu preciso saber o que Deus quer e como Ele quer.
Se eu não leio a Bíblia, já vi que não dá para ser obediente, porque eu não sei o que ele quer e nem como ele quer. Então eu preciso ler a Bíblia. Primeiro passo. Ai, Karen, é difícil. Se acostuma. Hoje em dia tem tradução de tudo quanto é jeito, tem tradução com linguagem de hoje, tem esse português difícil aqui, que é o único lugar, acho que onde a gente vê uma mesóclise é na Bíblia, né? Mesóclise, sabe, né? Quando o pronome tá no meio ali do verbo, pá, separa uma parte. Então, você vai achar traduções modernas, que não tem nada na segunda pessoa, nem do singular, nem do plural, nada de tu, nada de vós. É muito mais simples de entender. E você vai se adaptar aí ao melhor texto e vai ler a Bíblia. Porque senão você não tem como ser obediente. Já começa por aí. Né? Quer dizer, eu perguntei no começo, você se acha uma pessoa obediente? Se você falou sim e não lê a Bíblia, tenho uma notícia para você. Vamos para uma caminhada, uma longa caminhada de aprendizado, né? Porque a gente tá aqui para aprender mesmo, não é? Se soubesse tudo, já tinha sido recolhido, né? Quem já sabe tudo, ó, é promovido, vai pro céu. Então, se a gente tá aqui é para continuar aprendendo. E aí, você tem muitas chances de fazer como Deus quer se você conhece a Bíblia. Então, já facilita a tarefa, né? Porque é assim, Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22, fala assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, quando eu conheço a palavra e cumpro, eu não sou enganado facilmente, porque daí eu já sei qual é a vontade de Deus, né? Eu já fui lá conhecer, eu pesquisei lendo a Bíblia. Então, baseado nessa pergunta simples aí, né? De se eu vou fazer o que Deus quer ou como Deus quer, eu tenho outra pergunta para você. Seus hábitos precisam ser mudados? Mudança de hábitos é um negócio difícil, é um trabalho árduo. Mas se você não tem o hábito de ler a Bíblia e precisa começar, eu vou te dizer, vai rolar um esforço no começo, viu? Vai rolar um esforço, não se engane. Então, assim, tem hora que vai dar sono, tem hora que vai ser difícil, mas se você persistir, vai chegar um momento que você faz falta. Sabe quando você assim, não tem, né, gente? Ninguém consegue ficar sem escovar o dente. Consegue ficar sem escovar o dente? Misericórdia, né? Não rola ficar sem escovar dente. Então, ler a Bíblia passa a ser igual escovar o dente. Você não consegue mais ficar sem. Você não consegue mais falar assim, hoje eu não vou escovar o dente. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Não dá. Depois que você toma esse hábito, né? A mãe da gente não gritou muito na nossa orelha: vai escovar o dente, menino. Conheço uma mãe que fala assim: vai escovar o dente, filho de uma égua. Se ela estiver ouvindo, ela vai rir muito, que ela sabe que eu tô falando. Então, formou um hábito. E ler a Bíblia é assim. A gente tem que formar um hábito. Então é trabalhoso, viu, queridos? Não é assim, que fácil, tarefa. Não, é trabalhoso. Mas o resultado é muito bom, é muito prazeroso, viu? E depois de 10, 12 anos nesse exercício de ler a Bíblia todo dia, que é o que eu me encontro hoje, eu rio lendo a Bíblia, eu choro, eu fico feliz. Acontece de tudo comigo enquanto eu tô lendo a Bíblia. É maravilhoso demais. Bom, aí... e assim, né? É um negócio que não rola um embromation, né? Não dá pra fazer um embromation, tipo assim, a pessoa pergunta: você lê a Bíblia? Não tem mais ou menos ou é sim ou é não, né, queridos? Então, nessa perguntinha aí, se você precisa mudar de hábitos, não rola embromation. Seja franco, que o melhor passo pra gente, a melhor atitude pra gente mudar os passos da nossa vida é quando a gente reconhece que precisa mudar. Então, né, seja franco. Bom, se eu conheço a vontade de Deus através da leitura, então eu tenho possibilidade de obedecer e atingir os objetivos, que é fazer como Deus quer e não o que Ele quer. Então eu vou dar só 3 exemplos, né? Porque eu já preparei esses exemplos, assim, eu podia falar de várias áreas da nossa vida, mas o tempo nosso não permite. Então, primeira área, casamento. Deus quer que eu seja casado? Sim! Sabe aquela cabine do Silvio Santos que a pessoa fala sim, não? Então, aqui
Deus quer que eu seja casado? Sim. Como que eu sei que Ele quer? Ué, tá lá em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe esteja à altura. Então, é para eu ser casado? Não é bom que o homem seja só. Então, Deus planejou o homem para ser casado. Muito bem, isso é o que Deus quer. O que Deus quer? Quer que eu seja casado. Como Ele quer que eu seja casado? Como? Aí nós vamos lá para Efésios. Tarefinha bonita de Efésios. Efésios é Novo Testamento, vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Chegando em Efésios, você vai ter lá capítulo 5, versículo 22, um versículo difamado, mal afamado pelo povo feminista, que diz assim: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E no versículo 25, o recado é para os homens. E fala: vós, maridos, amai a vossa mulher. Veja que está no singular, viu, né? Amai as vossas mulheres. É uma só que é para ter. Amai a vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a mulher, como que é para ser casado? A mulher é para ter uma submissão. Submissão, gente, é você compartilhar a missão. O seu marido tem uma missão, você vai ter a submissão, que é a missão junto com ele. Então, a missão que Deus deu para o marido, edificar os filhos, ensinar os filhos, a mulher também vai cooperar nessa missão aí. É trabalhar para o reino de Deus, a mulher vai ajudar ele nessa missão aí. Porque ela não foi criada lá no Gênesis 2 como auxiliadora, como uma ajudadora. Então, o submissão, gente, não é tapete que a pessoa chega, pisa, limpa o pé. Não é nada disso. Isso é conversa fiada que o diabo inventou para as feministas ter um negócio aí para falar mal da Bíblia. O plano de Deus não é nada disso, não. O plano de Deus é que a mulher faça uma missão junto com o homem. Sabe por quê? Porque é para o homem proteger a mulher. Não é pra gente ficar dando a cara a tapa, levar pedrada sozinha. Não, é pra ter um homem ali na frente. Pedrada é tudo pra ele. A gente só vai ajudando a fazer. Deixa ele tomar a pancada. A mulher é pra cooperar, ajudar, colaborar. E pode ver que a maioria das mulheres que resolveram querer o lugar da frente, que é o lugar de tomar pedrada, tão machucada, tão ferida, tão amargurada, tão infelizes. Porque não fizeram como Deus queria. Fizeram o que Deus queria, mas não fizeram como Ele queria. O sucesso está em fazer como Ele quer e não o que Ele quer. Então aí você tem a função da mulher no plano de Deus é ajudar o seu marido. E a função do homem? Fácil. Ai, que fácil! Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. O que Jesus fez, gente? Jesus morreu pela igreja. Morreu. Você está entendendo o que é um marido disposto a dar a vida dele pela sua? Tá muito difícil dividir uma missão com um marido que está disposto a dar a vida pela sua? Eu vou falar para você, submissão é muito fácil. Difícil é amar e entregar a vida por outro. Submissão é a parte mais tranquila. E a hora que a gente entende isso e arranca da nossa mente tudo aquilo que foi plantado desde que a gente era pequena, você vai descobrir o que é sucesso. Sucesso na vida, sucesso no casamento, sucesso na família. É a hora que você permitir que Deus renove a sua mente, te transforme pelo conhecimento da palavra, sem atravessadores. Você vai lá ler a Bíblia, o Senhor revela para você qual é o propósito dele com aquele versículo. Sabe? Não é você comprar conversa fiada de ninguém. É você ir lá. E lá pessoalmente, você com Deus, que é o único autor que acompanha o leitor, né?
Não é verdade? Porque, eu já li livro do Augusto Cury, ele nem me conhece. Eu já li livro do Max Lucado, ele não me conhece. Eu já li livro de tanta gente que não me conhece, mas o livro que eu leio, que Deus escreveu, ele lê junto comigo e ele me ensina e ele tira as dúvidas. Então a Bíblia é o único livro que a gente lê acompanhado do autor. E aí, você tem essa regrinha de como Deus quer que eu seja casado. E aí eu te pergunto, né? Qual que é a tarefa mais simples? É a sua ou é a do marido? Só que se ele não cumpre a dele, como é que você cumpre a sua? Se ele não te defende, se ele não te protege, se ele não assume lá na frente o lugar para você só ir dando aquele apoio, não é? Já viu piloto e copiloto? É assim. A esposa é o copiloto. Tá lendo o mapa, ó. Vai por ali, vai por aqui, que é melhor. Mas quem que dirige? É ele. Então a gente precisa, cada um no seu papel, do como Deus quer que o negócio dê certo. Não tem como dar errado, gente. É impossível seguir um plano de Deus e dar errado. Impossível. Vou falar pra você, se tiver dando errado, você tá seguindo o plano errado. Não é o desenho de Deus que você tá seguindo. Porque se Noé tivesse feito uma arca que não fosse as medidas de Deus, não ia flutuar no dilúvio. Porque Noé não era engenheiro. Então ele precisava seguir o plano. Então, se você não é o engenheiro, você não sabe o que fazer, obedece quem sabe. É melhor. O resultado é bom. Obedece quem sabe. Vai por mim, cola em Deus que é sucesso. Aí, outra área. Filhos. Filhos. Deus quer que eu tenha filhos? Sim! Quer. Gênesis 1:28. Deus os abençoou. Deus lhes diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus quer que eu tenha filhos. Muito bem, isso é o que Ele quer. Mas como que Ele quer? Como Deus quer que os meus filhos andem sobre a terra? Como Ele quer que eu eduque os meus filhos? Tá lá no Deuteronômio 6. E é o texto do Shema Israel. Esse texto é norte, é guia para o povo judeu. É um texto que está na parede da porta de cada casa israelense. Para lembrar que a palavra do Senhor tem primazia sobre as coisas. E esse texto do Shema Israel, que é o Ouve Israel, em Deuteronômio 6, o versículo 6 e 7, ele é um texto um pouco maior, mas o versículo 6 e 7 fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás, intimarás aos teus filhos. E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então como que Deus quer que eu eduque meus filhos? Pelo exemplo. Blá, 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 blá. E o filho vê você fazendo tudo diferente, resolve nada. Pelo exemplo, a palavra diz aqui, é para você falar dela sentado em tua casa? É para você ter aquele tempo que você pega teu filho ou tua filha e fala assim: vem cá, hoje nós vamos estudar a Bíblia. Olha, o Senhor quer isso para você. O Senhor te ama. Jesus morreu por você. Não tem nenhum problema na sua vida que o Senhor não possa resolver. Olha, filho, lá na escola, um colega que usa droga, se tem alguém te oferecendo droga, olha, a promiscuidade, tudo é você sentar e ensinar o seu filho que está na palavra. Sim, falarás dessa palavra sentado na tua casa. Mas quando ele diz que você vai falar dessa palavra andando pelo caminho, deitando e te levantando, meu querido, é o exemplo. É viver da hora que acorda até a hora que vai dormir, o exemplo, praticar a palavra. Não é só o blá 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 na horinha ali que você vai dar um estudo bíblico pro teu filho. Você põe uma máscara, uma pose, uma roupa de crentão e faz isso, e depois o seu filho vê tudo errado, porque criança aprende pelo exemplo. A criança aprende aquilo que ela vê, não é aquilo que ela escuta. Então, precisa fazer as duas coisas. E tem mais. Tem um conselho muito bonito lá em Efésios. Olha só, Efésios como é rico. Tem o conselho da esposa, tem o conselho do marido e tem um conselho para o pai e para a mãe. Efésios 6, versículo 4 fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, que é a disciplina,
e na admoestação, que é o conselho, a instrução do Senhor. Então a gente tem que criar os filhos, não é irritando as crianças, agredindo, humilhando, desfazendo da personalidade dela, arruinando com a autoestima da criança. Não, Deus não mandou fazer isso. Ele mandou ensinar o que é disciplina e qual é o conselho do Senhor. Mandou ensinar, e é pelo exemplo. Então, como que eu vou ensinar o meu filho se eu não sei? Se eu não sei qual é a disciplina, se eu não sei qual é a instrução do Senhor, porque eu não fui lá ler, como que eu vou ensinar o meu filho? Eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Se eu não aprendi, cara, ensina aí pra mim tabuada do 9. Mas se eu não aprendi, eu vou ensinar que jeito? A Bíblia é a mesma coisa, gente. Se eu tenho que ensinar o meu filho qual é a instrução do Senhor, eu preciso primeiro aprender para mim. Primeiro eu tenho que saber para mim. Então a gente tem que praticar para depois ensinar as nossas crianças, né? E aí eu vou falar só mais uma área que é sobre o nosso trabalho. Deus quer que eu trabalhe? Sim! Ele quer que eu trabalhe. Gênesis capítulo 2, versículo 15 fala assim: tomou o Senhor o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então é para trabalhar, gente. É para gente trabalhar. Deus não chama ninguém ocioso, não. Todo mundo estava trabalhando quando foi chamado. Pedro estava pescando, Mateus estava cuidando dos impostos. Estava todo mundo trabalhando. Deus não chama preguiçoso, não. Deus não chama ninguém ocioso, porque a obra de Deus é para fazer alguma coisa. Não é para ficar encostado. Paulo tinha profissão, trabalhava com tendas. Jesus era carpinteiro. Todo mundo tinha o que fazer. Não tinha ninguém desocupado, não, na obra de Deus. Eu tenho muita vergonha quando eu vejo pessoas desocupadas dizendo aí que são ministros da palavra de Deus. Deus não chama o ocioso. É importante para o Senhor que a gente trabalhe. Então, o que Deus quer? Deus quer que eu trabalhe. Agora, como? Como que é para eu trabalhar? Muito bem. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, cartinha de Paulo, lá no finalzinho, né? Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Livrinho pequeno que se você não usa a Bíblia, tá tudo colado aí tuas folhas, viu? Mas vai com fé aí que você vai achar. Colossenses, capítulo 3, o versículo 22 e 23 fala assim, ó. Essas Bíblia Nova tem tanto estudo. Oh, Jesus, que bênção. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só de aparência para agradar a homens, mas na simplicidade do coração, temendo a Deus. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o seu galardão. Então vamos deixar numa linguagem mais fácil, né? Você é funcionário, você é empregado, colaborador, obedeça o seu patrão aqui na terra, mas não obedeça só na hora que ele estiver olhando, que ele estiver observando. Não obedeça só na hora da vigilância, não, para agradar o ser humano. Mas tenha simplicidade, sinceridade no seu coração e tenha temor de Deus. Faça sabendo que Deus está vendo. Faça o seu trabalho como quem faz uma obra para Deus. Você não precisa ter vigia. Deus está te observando o tempo todo. Faz o que é certo. Então, ninguém está vendo. Ai, ninguém está vendo. Ai, se eu pegar isso aqui, ninguém vai saber que eu peguei. Não tem como provar. Então, como Deus quer que eu trabalhe? Relaxadamente? Enganosamente? Não. Deus quer que eu trabalhe com sinceridade de coração, sendo temente a Deus e respeitando o meu patrão, obedecendo o meu patrão naquela função que ele me deu. Então isso é como Deus quer. Então vocês viram que nessas 3 áreas, casamento, filho e trabalho, e eu avisei, né, que eu não vou falar mais por causa do tempo, a gente tem o que Deus quer e como Deus quer. E é assim em todas as áreas da nossa vida.
Então, só para fechar, por que é melhor a gente levar a vida fazendo como Deus quer e não somente o que Deus quer? Por que é melhor? Eu vou mostrar para vocês por que é melhor. Êxodo, comecinho da Bíblia lá, né? Gênesis e Êxodo. Êxodo no capítulo 25, o contexto aqui é que Moisés está lá no Monte Horebe recebendo de Deus as instruções de como é para fazer as coisas. De como, e não o que é para fazer, mas de como é para fazer. Capítulo 25 de Êxodo, no versículo 9, está escrito assim, ó. Êxodo 25, 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Está escrito assim mesmo o fareis. Então, é conforme, é com a forma, com o modelo, com o propósito. Conforme tudo o que eu te mostrar de modelo do tabernáculo e de modelo dos móveis, assim mesmo o fareis, tá? Capítulo 25 ainda, aí mesmo onde nós estamos, desce ali no versículo 40. No versículo 40 está escrito assim, ó, atenta, presta atenção, pois que faças conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então foi dado um modelo, siga esse modelo, faça conforme esse modelo. Não muda o modelo que já existe, gente. Sabe aquele lance assim, você entendeu o que é que eu desenhe? Então, Deus desenhou. Deus desenhou e entregou o desenho para Moisés. Desenhadinho. Então, às vezes, você é cabeça dura, você não está entendendo alguma coisa, então eu vou falar para você, fica tranquilo que Deus desenha. Você não está entendendo? Ele desenha. Mas o que ele vai fazer é revelar a vontade dele, o propósito dele, o plano dele. Pode ficar tranquilo que ele vai revelar. Então, se precisar, Deus desenha. Êxodo 26, nós estamos no 25, capítulo da frente, pertinho. 26, no versículo 30. Está escrito assim, ó. Então, levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Olha a insistência de Deus, gente. É para seguir o modelo. Não dá a bola fora. O Êxodo 27, estamos seguindo tudo pertinho um do outro. Versículo 8, na partezinha final do versículo 8, fala assim, ó, como se te mostrou no monte, assim o farão. E o que é esse tabernáculo? O tabernáculo era o lugar para Deus habitar. É o lugar para Deus permanecer, a tenda do Senhor. Hoje, nós é que somos o tabernáculo. As pessoas se enganam quando pensam que o prédio da igreja é o tabernáculo. O prédio da igreja não é o tabernáculo, porque ele foi construído por mãos de homens. E a palavra me diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita o coração humano. Então hoje o tabernáculo somos nós. É o nosso espírito, nosso coração. É o nosso interior. Então, nós somos o lugar que ele quer habitar. E aí eu te pergunto, nós estamos seguindo o modelo? Para ele habitar em nós? Nós estamos seguindo o desenho que foi dado? Nós estamos seguindo o modelo? O manual é a Bíblia. Eu estou seguindo o modelo? Né? Então, eu preciso pelo menos conhecer o modelo. Senão eu não vou seguir nada. Então eu tenho que ler a Bíblia, gente. Eu insisto nisso. É necessário ler a Bíblia. Senão, tá tudo perdido. Não tem obediência, não tem bênção, não tem livramento, não tem nada se você não ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. E já falei, é hábito e não é fácil. Então se esforça. Porque não existe nenhuma recompensa sem esforço. Né? E aí, quando você decidir seguir o modelo, conhecer o modelo, seguir o modelo, sabe o que vai acontecer? Quando você fizer como Deus quer e não apenas o que Ele quer. Muito bem, vamos lá para Êxodo. Nós estamos no 27, nós vamos chegar no 40. É o último capítulo do livro de Êxodo. Êxodo 40, fica tudo pronto. Chegou o dia de armar a tenda,
Chegou o dia de montar o tabernáculo, tá tudo pronto. As cortinas estão prontas, a arca tá pronta, o castiçal tá pronto, o propiciatório tá pronto, a mesa dos pães tá pronta, a bacia da pia, tá tudo pronto. Chegou a hora de montar. E cada coisinha que foi feita conforme o modelo. Então, se a gente pegar aqui o Êxodo 40, do 16 até ali o 35, vai repetir essa frase, conforme Deus lhe ordenara, conforme Deus lhe tinha dito, conforme Deus ordenara. Vai repetir várias vezes. Várias vezes. E eu não vou ler esse texto inteiro com vocês, do 16 até o 35, mas eu vou ler o 16 e vou ler o 35 ali, 34, 35. Olha o 16 de Êxodo 40. E assim fez Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Aí vai ter aqui o texto, um por um. Tudo as coisinhas que foram feitas. No versículo 34, está escrito assim: então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, meus queridos, sabe o que acontece quando você obedece como Deus quer? A glória de Deus enche a sua vida. A glória de Deus transborda na sua vida. Quando você faz mais do que aquilo que Ele quer, mas você faz como Ele quer, a glória de Deus enche a sua vida. A glória de Deus enche o seu casamento, se você viver casado como Deus quer. A glória de Deus derrama na vida dos seus filhos, se você educar os seus filhos como Deus quer. A glória de Deus vai ser derramada lá no seu emprego, se você for um funcionário como Deus quer. Em qualquer área da sua vida, se você seguir o plano, segue o desenho, segue o modelo, a glória do Senhor vai se manifestar. E eu vou falar, onde tem glória de Deus, não tem trevas. Onde tem glória de Deus, tem livramento. Onde tem glória de Deus, tem bênção, tem fruto, tem multiplicação, tem cura, tem força. Onde tem glória de Deus, tem bênção de obediência. Então, queridos, tem uma diferença. E agora que a gente aprendeu, e eu falo a gente, porque antes de eu vir aqui falar, Deus ensinou para mim primeiro, né? Ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Então, Deus ensinou para mim. E eu tô vindo contar para vocês isso que eu aprendi. Porque eu achei que foi muito bom na minha vida. Então, eu preciso contar para as pessoas aquilo que é muito bom. Então, agora você sabe que fazer as coisas como Deus quer atrai a glória de Deus, chama a glória de Deus. Então, essa é a maior bênção da obediência. É a presença de Deus. Deus é presente na vida dos obedientes. Então, vale a pena. Se é para ter a presença de Deus, vale a pena. Vale a pena falar não na hora certa. Vale a pena recusar um convite, às vezes indecente. Vale a pena se posicionar e obedecer, porque atrai a presença do Senhor, né? Então a gente precisa orar sobre isso. Não precisa orar muito, né? Precisa orar muito, mas aqui a gente ora só uns minutinhos. Vocês sabem como é que é. Então, você vai aí durante o seu tempo em casa, durante a sua semana, vai lembrando dessa palavra e vai pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a ser obediente. Primeiro me ajuda a conhecer a sua vontade, depois me ajuda a fazer a sua vontade, como o Senhor quer, né? Então, se você tiver a possibilidade aí de reclinar a sua cabeça, de fechar os seus olhos, nós vamos fazer a sua oração. Se você está num lugar público, se você está trabalhando, algum lugar que você está ouvindo nosso programa, se o seu coração sinceramente desejar essa mudança, o Senhor vai trabalhar no desejo do seu coração. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos diante de Ti a nossa vida, Pai. Nós trazemos o nosso coração, reconhecendo que precisamos do Senhor, precisamos da Sua instrução.
Nós precisamos, ó Deus, ser ensinados naquilo que o Senhor preparou, conhecer os teus planos, conhecer os teus propósitos, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a ler a Bíblia. Nos dá motivação, nos dá, Senhor, empenho, disciplina para fazer a leitura, para não fugir, Pai, desse encontro contigo através da palavra. E nesses encontros, nos ensina o desenho, o modelo. Pai, tantas vezes eu sou cabeça dura, eu preciso que o Senhor desenhe. Desenha para mim. Eu preciso. Ajuda-me a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque o mal que não quero fazer, esse o tempo inteiro está diante de mim. Mas o bem que eu quero fazer, esse é muito difícil. Se isso já era um dilema na vida de Paulo, imagine a minha. Que o Senhor nos ajude, Pai. Apresentamos o nosso coração a Ti e dizemos ao Senhor, o Senhor tem liberdade, Pai. Liberdade para entrar, liberdade para ensinar, liberdade para transformar, Senhor. Porque nós precisamos da Tua glória, Pai. Precisamos ser assistidos pela Tua glória. Em nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração e esse tempo a Ti, Pai, com gratidão ao Senhor pelo Teu zelo, pela Tua bondade. E clamamos que o Senhor abençoe, Pai, a todos os que têm ouvido essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vocês já sabem, né? Já era o nosso horário, não tem quarto bloco, ok? Então, sem quarto bloco aqui, mandando beijo pro pessoal que acompanhou com a gente. A Ariane estava com a gente, a Tânia, minha prima lá de Bauru. Beijo pro tio Paulo, pro Betinho, pra Cláudia, os meninos, todo mundo aí. Beijão. A Dalva tá assistindo. A Jússi, lá em Santa Catarina. Beijo, viu, Jússi? A Alice, ó, a Alice tá assistindo a live, viu, Lu? Então, bom, gente, eu quero deixar um parabéns. Eu preciso dar um parabéns que segunda-feira tem aniversariante muito linda, que é a Lúcia Prado. Lúcia, aniversário segunda-feira. Eu quero desejar a você as bênçãos do Senhor se multiplicando sobre a sua vida, viu? Mulher valente, mulher forte, trabalhadeira, né? Que o Senhor possa cumprir toda a vontade, todo o propósito dele sobre a sua vida. E amanhã, que é domingão, é a Neuza Sheulin. Beijo, viu, Neuza? Neuza é costureira de mão cheia, né? Faz bordado, faz tudo, coisa mais linda. Um beijão pra você. A Neuza é uma daquelas pessoas lindas que eu ganhei lá na Casa da Amizade. Então, tem coisa que acontece na vida da gente que traz uns presentes, né? Um beijão, viu, Neuza? Então, gente, nosso programa acabou, ficamos por aqui. Sábado que vem, 7 horas da manhã, tem mais a Mesa com o Pai aqui na Life FM. E eu vou esperar notícias suas durante a semana, hein? Movimenta as nossas redes sociais lá, ok? Bom final de semana para vocês. Shabbat Shalom.